Tudo às claras no ar, quadro respondendo perguntas de vocês aqui no canal. Vou começar respondendo sobre Bahia, já que essa semana eu não consegui fazer o quadro único, né, o Claramente Tricolor, então vou começar por isso. Muitas perguntas justamente sobre o Bahia e depois tem mais perguntas sobre Liga dos Campeões, sobre vida de correspondente, sobre futebol italiano, sobre PSG, sobre possível centroavante, quem sabe, no PSG. Muita coisa para a gente falar por aqui. Então, já deixa o like, conteúdo gratuito aqui para vocês. Peço essa ajudinha. Confere. Se você está inscrito no canal, estamos em busca dos 35 mil inscritos. Já chegamos aos 33. Obrigada a todo mundo que está por aqui. E vamos para a vinheta. Muito bem, então. Separei aqui várias perguntas sobre o Bahia, como, por exemplo, o Denis WCL, que me perguntou o que eu achei da partida de ontem, no caso de terça-feira, né? Acho que é terça, gente, mas enfim. Adelmo Júnior, se eu acho que Rogério Ceni tem que ser demitido. Batista Geno, também perguntando o que eu acho de Rogério Ceni no Bahia. Rafa Pagotto, também perguntando se eu acho que Rogério Ceni cai e se sim, se já tem uma ideia de substituto. Ian Thomas, SSG, pergunta sobre Jean Lucas, dizendo que ele usaria o Acevedo, então já eu também falo sobre isso. E também, que mais? As que eu separei são essas, são muitas perguntas sobre o Bahia. Eu acho que a principal é sobre o Rogério Ceni, né, no fim das contas. Eu não assisti o jogo, tá? Se eu não me engano, gente, foi de terça para quarta da madrugada aqui, acho que 1h30 da manhã. Ou de segunda para terça, eu já não lembro mais, gente, acho que foi terça para quarta. E em plena cobertura de Liga dos Campeões, eu não tinha condições de eu passar a madrugada acordada, então eu não assisti ao jogo, então eu não vou falar sobre a atuação específica do jogo, tá? Eu olhei, claro, tudo que eu podia, assim, olhar depois, eu vi as modificações do Rogério Ceni, enfim, mas eu não vou tratar aqui especificamente do jogo. Assim, é muito, 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 muito frustrante ver essa reta final de Campeonato Brasileiro do Bahia, porque é uma equipe montada para brigar ou para começar a brigar por coisas grandes, né? Não é que o Bahia fez uma janela de transferências tímida. Eu até acho que é uma janela de transferências. Acho não. Eu sei que é uma janela de transferências que muita gente, muito torcedor do Bahia, acha que foi frustrante, pequena e tal, porque não veio, por exemplo, um grande atacante, com exceção de Lúcio Rodrigues, agora já nessa janela do meio de temporada, né, no Brasil, e não de início de temporada, mas que não é um jogador já pronto, né? É um jogador que eu acho que é um jogador para futuro do Bahia, enfim, ainda, pelo menos o Rogério Ceni colocou ele para ser titular, né? Apesar de errar, enfim, ter errado outras coisas. Mas não veio um nome tão grande assim para o ataque. Eu entendo a janela de transferências do Bahia, porque eu entendo que é um início de um projeto, e eu tô falando aqui no geral, tá? Não tô falando desse momento específico, e eu já vou falar desse momento. Em que a prioridade do Bahia foi o meio-campo, porque é a alma do estilo de jogo, da identidade que o Bahia quer ter, independente do Rogério Ceni, tá? Então, eu entendo a janela de transferências do Bahia. Não foi uma janela de transferências banal. Foi perfeita? Não foi perfeita, mas ela teve uma prioridade. E eu acho que essa prioridade ela foi atendida, assim. O Bahia não passa por um grande momento no seu meio-campo, mas o meio-campo do Bahia é muito bom. Jean Lucas, e teve essa pergunta sobre isso aqui, passa por um momento muito ruim. Eu também acho que talvez o Acevedo seja melhor para essa reta final, mas o Acevedo voltou de uma lesão, ele não tinha, inclusive, condições de jogar partidas inteiras, não sei como é que vai ser a partir de agora. E eu acho que é um momento de oscilação do Jean Lucas por vários motivos. Eu não acompanho tanto o dia a dia assim, do jogador do Bahia. Eu estou muito longe, é uma visão de longe,
Então, eu não consigo fazer o diagnóstico de uma coisa específica, e eu nunca acho que é uma coisa específica só, tá? Eu sempre acho que são várias. Mas nesse momento é uma oscilação do Jean Lucas, mas o Jean Lucas é muito bom jogador. Assim como é o Everton Ribeiro, assim como é o Caio Alexandre. Então, eu entendo a prioridade do Bahia. E eu entendo, e acho que precisa ser cobrado, que na próxima janela de transferências o Bahia vá atrás dos pontos fracos dessa temporada. E tá muito claro que algumas posições precisam ser reforçadas. Uma temporada que existia, claro, um objetivo maior do que de outras temporadas. O objetivo do Bahia nessa temporada estava longe de ser permanecer na primeira divisão. Eu acho que o objetivo dessa temporada era a vaga na Libertadores, e ainda e já chego lá se eu acho que vai conseguir ou não, mas como objetivo final, ainda é o objetivo, né? Ainda, independente dele ser conquistado ou não, é o objetivo. Mas é também um ano de diagnóstico após uma primeira janela de prioridade. Então, eu espero que esteja sendo feito o diagnóstico de que o Bahia precisa de um atacante goleador, de um cara mais experiente, mais comprovado, talvez, mais testado no ataque. E, assim, como prioridade, tá? Não é a única. A questão Marcos Felipe. Muita gente que acompanha aqui o meu canal e o Claramente Tricolor sabe que, especialmente mais no início assim da temporada, eu não sei se eu vou usar a palavra defendi Marcos Felipe, mas eu não culpei tanto o Marcos Felipe por todas as mazelas do Bahia, tá? Eu acho que o Marcos Felipe teve bons momentos no Bahia e eu não acho que ele é um goleiro. Não vou usar as palavras aqui que eu vi muita gente falar, porque eu acho feio, eu não gosto, assim, eu acho desrespeito usar palavras para jogadores profissionais que estão fazendo o seu trabalho, que, ok, não é o Oblak, não é o Courtois, mas eu não gosto de depreciação assim, não é a minha forma de expressar, nem como torcedora e muito menos como jornalista, né? Então, eu entendo que talvez para uma ambição de G4 de campeonato, de título de campeonato brasileiro, ok, realmente o Marcos Felipe talvez não seja o goleiro para isso. Mas eu entendo que nessa primeira temporada o Grupo City tenha feito a aposta de que talvez ele se tornasse esse goleiro. E talvez a gente esteja entendendo que ele não é esse goleiro. Mas eu acho que a gente continua precisando ter respeito pelo jogador, tá? É um pouco assim da minha visão. Então, eu acho que precisa ser cobrado da torcida e da forma como a torcida do Bahia sabe cobrar, tá? Vaiando, se quiser, na arquibancada, se manifestando nesse sentido. Aquilo que aconteceu com o Rogério Ceni, com o boneco, sei lá o que, do Rogério Ceni, eu não vou nem comentar aquilo, gente. Aquilo primeiro que aquilo não é torcida do Bahia, né? Aquilo são criminosos que fizeram algo, aquilo não é parte da manifestação, do protesto da torcida do Bahia, aquilo é outra coisa. Então eu não vou nem trazer aqui, porque, sinceramente, né, gente? Sinceramente. Então, eu acho que precisa ser cobrado, sim. Eu entendo a frustração, eu estou frustrada, mas a gente precisa separar, tá? A gente precisa separar o que é a frustração da temporada, que existe, e do que é a frustração do caminho em que o Bahia está tomando. Essa frustração aqui, com a reta final do campeonato, com a postura de alguns jogadores, com os erros do Rogério Ceni, essa postura aqui precisa ser revista, isso aqui precisa ser cobrado, tá? O caminho do Bahia, os meios em que, assim, que o médio e longo prazo está sendo traçado, isso aqui para mim, eu, Clara Albuquerque, não estou questionando ainda, tá? Eu, Clara Albuquerque. Isso aqui, essa outra parte, eu acho que aí sim a gente precisa questionar. Eu vou ser muito sincera para vocês. Para quem está esperando uma demissão do Rogério Ceni, eu não acho que ela venha agora, tá? E isso não é uma informação, isso é uma impressão pelo que eu entendo de funcionamento do grupo e do que a gente vê neste Bahia.
eu não acho que vem agora. Deveria vir ao fim da temporada e eu acho que a maioria dos torcedores tricolores vão me matar quando eu falar isso, mas eu não sei. Eu não tenho a convicção de que, não só de que vai acontecer, como de qual é a decisão correta. Eu tenho a sensação, pensando a curto prazo, que sim, é a decisão correta a partir da próxima temporada, entender que o ciclo do Rogério Ceni não chegou num ponto em que deveria ter chegado e que não vale mais apenas esperar pelo ponto alto desse ciclo, digamos assim. Mas eu também tenho uma dificuldade de cravar que a solução virá na troca do Rogério Ceni. Ou será que não é uma solução que pode vir com uma solução, uma ação na próxima janela de transferências e um redirecionamento com o Rogério Ceni? Não sei, tá? Eu não sei mesmo. A curto prazo, eu acho que tá ficando claro. E eu repito, gente, eu sou assim, eu sou muito... Eu não gosto de decisões drásticas, mesmo que a situação não esteja legal. Não gosto. Então, eu não sei se o ponto alto do Rogério Ceni ainda não pode chegar, ou se realmente não vai chegar. Eu não sei. A curto prazo, parece que sim. E eu tô dizendo parece, e eu tô falando aqui. Muita calma nessa hora nos comentários. Tá tudo bem achar que Rogério Ceni tem que ser demitido agora. É uma opinião válida. A minha opinião é mais calma, porque não vai acontecer. E talvez a gente precise entender que o grupo, enfim, quem manda ali acha que o ponto alto do ciclo do Rogério Ceni ainda não aconteceu. E aí, por isso que eu fico tentando ver o outro lado, porque senão, assim, gente, eu torço para o Bahia, vocês também, que estão especificamente nesse momento, vocês não vão deixar de torcer para o Bahia. Então, esse pensamento é meio destrutivo, sabe? Enfim, fiquei um pouco em cima do muro, mas a curto prazo eu acho que sim. A médio e longo prazo, eu não sei se vai ser isso que vai resolver e se talvez não existe uma solução melhor para o diagnóstico que, repito, eu espero que esteja sendo feito, porque, sim, a gente precisa cobrar também os resultados e alguns posicionamentos e etc. dessa reta final de campeonato brasileiro. Tenho esperanças ainda na Libertadores? Tenho. Na teoria, a reta final do Bahia não era ruim em termos de calendário, né? Para mim, era para ter pelo menos tido um ponto contra o São Paulo. Aí vai enfrentar o Juventude fora de casa, que mesmo sendo fora de casa, eu acho que deveria ganhar. Aí o Palmeiras, que é um confronto muito mais difícil, é em casa. Então, cara, daria também, assim, é o confronto mais complicado e é em casa. Aí depois tem o Atlético, também em casa, que deveria ganhar, o Cuiabá, que deveria ganhar, o Corinthians, que deveria, no mínimo, bater de frente. E termina o campeonato com o Atlético Goianiense em casa. Então, assim, no Bahia jogando bem, era para o Bahia garantir a vaga na Libertadores. Tenho confiança? Não tenho. Dito isso, vamos para a próxima pergunta. Não sai do vídeo sem deixar o like, especialmente se você veio especificamente para escutar do Bahia. Seguindo, Rani _ Maschetti. Queria ver o Barella no Real. Alguma chance dele sair da Itália? Rani, acho muito difícil, tá? Eu recebo muita mensagem de gente perguntando sobre possibilidade do Barella ir para um time. Eu queria Barella no meu time, será que sai, não sei o quê. Acho muito difícil, tá? O Barella, se eu não me engano, ele renovou o contrato dele agora, no início dessa temporada. O contrato dele vai até 2029. Eu só não sei exatamente quando foi renovado, mas acho que foi agora sim. O Barella, primeiro que ele é muito torcedor, assim, da Inter, e ele tá naquele grupo de jogadores italianos que não querem sair da Itália. E por quê, né? Por que querer sair da Itália? Mas a gente tem outros, não só jogadores, mas técnicos também, que têm uma ligação muito forte com a Itália. Eu acho que eles, em geral, eles são muito
caseiros no sentido de não quererem sair da Itália, sabe? Então, eu acho que o Barella é um desses casos. Ele tá muito feliz na Inter. Não me parece que enquanto a Inter, assim, estiver querendo ele, né? E eu acho que não vai ter por que não querer, porque para mim, assim, é um dos melhores meias da atualidade. Se Barella jogasse na Premier League, o povo ia estar aí fazendo Barella, Barella. Ele joga no futebol italiano e as pessoas acham que o futebol italiano ainda está decadente. Eu acho que ele é subvalorizado. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar o Barella mais. Eu fico bem feliz que eu valorizo bastante. Então, é um desses jogadores que tá feliz onde tá, que torce pro time que tá numa grande fase do clube. Então, eu não vejo ele saindo tão cedo, tá? O Barella tem... Quantos anos o Barella tem? Peraí que eu deixei... O Barella tem 27 anos. Então, eu te diria que, pelo menos aí, até o ápice de futebol dele, seus 30 e poucos anos, eu não imagino ele saindo, tá? Acho difícil. O Barella parece muito, muito satisfeito e muito feliz, assim. Underline Juninho Amaral. Como surgiu a sua oportunidade de ir morar na Europa por conta do trabalho? Juninho, eu já trabalhava na TNT, na época Esporte Interativo, no Rio de Janeiro. Eu sou baiana, morei na Bahia, em Salvador, até meus 29 anos. E eu fui para o Rio de Janeiro no ano da Copa das Confederações, realmente porque eu queria trabalhar de uma forma mais nacional. E aí apareceu o Esporte Interativo. Eu entrei no Esporte Interativo quando eu estava no Rio de Janeiro, primeiramente para ser mais apresentadora e comentarista. Eu comentava alguns jogos de Copa do Nordeste. A gente teve, não lembro por quanto tempo, mas alguns estaduais do Nordeste, né? Quase todos. Eu acho que a gente só não teve o baiano, justamente o baiano, e talvez o cearense. Mesmo assim, acho que o cearense a gente ainda teve. Bom, não lembro. Mas a gente transmitia os estaduais, quase todos, e a Copa do Nordeste. Então, eu comecei principalmente na parte das telas, porque eu também fiz alguns trabalhos fora de estar no ar, né? E mais como comentarista e apresentadora. E em 2017 foi quando eu fui para a Itália. Em janeiro de 2017 eu fui para a Itália. A oportunidade surgiu porque o Esporte Interativo TNT já tinha os direitos da Liga dos Campeões, eles já tinham um grupo, né, de correspondentes, já tinha uma equipe de correspondentes na Europa, mas eles queriam uma pessoa a mais. E alguns meses antes de eu vir, o Fred tinha vindo para a Europa para cobrir a Inglaterra, e eles queriam mais um correspondente. E na época, assim, eu não tinha nada que me prendesse no Rio de Janeiro. Eu estava sentindo vontade de ter um desafio profissional novo, diferente. E quando começaram as conversas assim no canal de que eles estavam pensando numa pessoa a mais para a equipe de correspondente, eu me candidatei e falei, então, eu adoraria. A gente, inclusive, na época, estudou um pouco qual seria a praça. Alemanha, né? A gente segue, sim, um correspondente na Alemanha. Na Itália, acabou ficando muito claro, não teve uma grande dúvida assim. Pelo momento do futebol italiano, de crescimento, a Juventus chegando nas finais, e eu já falava italiano, então isso ajudava bastante, obviamente, e com isso acabou que eles gostaram, assim, né, da minha candidatura, e continuei, portanto, na empresa, sendo deslocada para a Itália. Fiquei, 6 anos na Itália, acho que é isso, 6 anos na Itália, e estou aqui há 1 ano e meio. Então foi por aí a situação. Que temos mais por aqui? Vai deixando o like por aí. O Joab, gente, ele mandou mensagem. Clarinha, me chamo Joab e não João B. Perdão, Joab, eu tô há vários meses te chamando de João B, né? É Joab. Para você, quem decepcionou mais nessa rodada de Champions? Nesta rodada, eu acho que o PSG. Porque, se bem que o Real Madrid também jogou em casa, né? Ai, caramba, eu não sei se quem decepcionou mais foi o PSG ou o Real Madrid. Eu não sei dizer.
caramba, talvez o PSG pelo calendário que vem. Porque o PSG, na teoria, fez a primeira parte mais, assim, menos complicada, talvez, do calendário, porque ainda tem pela frente Bayern de Munique e Manchester City. E os outros 2 jogos são fora de casa também, assim como o Bayern de Munique. O City é o único em casa. Salzburg e Stuttgart. E das primeiras 4 rodadas, a gente chegou exatamente na metade agora, né? O PSG fez 3 jogos em casa. Contra o Girona, né, na estreia que venceu, mesmo assim decepcionando, né? Aí teve o Arsenal fora de casa que perdeu, e a sequência de 2 jogos em casa com PSV e Atlético de Madrid. Então, até pelo momento do Atlético de Madrid, pelo que jogou o Atlético de Madrid, eu acho que a decepção maior foi pro PSG. O PSG agora tem, né, a reta final dos últimos 4 jogos. Tem Bayern de Munique fora de casa, Salzburg fora de casa, recebe o City em janeiro e depois fecha com Stuttgart. O Real Madrid, eu não lembro agora de qual o calendário do Real Madrid, mas eu acho que ele é mais acessível. Então, acho que na rodada, e talvez tenha sido porque eu vivi, né, o jogo do PSG, para mim foi a maior decepção dessa rodada. Leonardo Oliveira 97 fala sobre o ataque do Barcelona. Que espetáculo! O ataque do Barcelona, hein? Média de gols acima de 3, é goleada para tudo quanto é lado, Rafinha voando. E, gente, assim, olha o quanto que confiança muda uma pessoa, muda um jogador. Porque, assim, vocês realmente acham que na temporada passada o Rafinha não sabia fazer as coisas que ele está fazendo agora? Claro que sabia. Mas faltava confiança para dar esse passo a mais para subir essa prateleira. Assim, espetacular, espetacular. O Barcelona, para mim, nesse momento, é o melhor time da Europa, assim, sem dúvidas. O Liverpool tem números também, em termos, né, de classificação, é o líder, no caso, na Liga dos Campeões, mas o Barcelona encanta mais, ao menos do que eu gosto mais de ver assim. Samuel 1890. Olá, Clara, qual é a mágica do Gasperini para fazer jogadores desacreditados se destacarem? A gente estava falando de confiança, né? Caramba, eu acho que o jeito que o Gasperini coloca confiança nesses jogadores. Porque o estilo de jogo da Atalanta, por exemplo, a Atalanta faz uma marcação homem a homem. Isso significa que cada jogador tem uma importância muito grande. E quando você faz isso, você acaba colocando uma confiança muito grande em cada jogador. Porque se um jogador falha, tem um jogador do outro time que vai estar livre para marcar um gol, por exemplo. Claro que isso fortalece muito nos jogadores mais de defesa, mas eu acho que o Gasperini faz isso, obviamente vai ser talvez mais decisivo um erro de um jogador da defesa, mas ele coloca esse tipo de pedido de confiança nos 11 jogadores. Bom, o goleiro é diferente, né? Mas enfim, vocês entenderam. E eu acho que isso acaba dando muita confiança para os jogadores. Eu acho que é uma das coisas que o Gasperini consegue. Outra coisa é que a Atalanta, por mais que ela tenha subido de prateleira, a torcida da Atalanta e o próprio ambiente da Atalanta é um ambiente mais... Vou usar essa palavra aqui, talvez vocês entendam, um ambiente mais carinhoso com os seus jogadores, com os seus erros. É um time mais empático. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, eu acho que sim. E eu acho que isso ajuda também o ambiente. Assim, o que o Gasperini fez com o De Ketelaere, por exemplo, gente, o De Ketelaere no Milan, na temporada do Milan, sério, eu acho que se eu entrasse em campo, e eu não gosto de tocar no gramado, eu acho que eu jogaria melhor do que ele. Porque, assim, ele errava todas. Assim, ele não conseguia fazer um domínio. E era puramente uma coisa emocional. Então, assim, o Gasperini é realmente espetacular para isso. Ele fez isso com o Scamacca. O Scamacca teve uma lesão agora, vamos ver como é que ele vai voltar. Eu tô na expectativa que ele faça isso com o Zaniolo. O Zaniolo marcou o primeiro gol, inclusive, vestindo a camisa da Atalanta na rodada de Champions. É realmente um grandíssimo trabalho, viu? Realmente, ficou assim, bem na expectativa quando um jogador meio desacreditado chega para trabalhar com Gasperini. Sandrinho Ribeiro, ponto 2, me pergunta qual o time surpresa para você nessa fase de Liga da Champions. Um beijo.
sem brincadeira, Brest e Lille. O Mônaco, eu disse, inclusive, no início da temporada que seria uma surpresa, no sentido muito mais de pro público do que para mim. Porque a reta final do Mônaco na temporada passada é muito boa. Eu esperava que o Mônaco fosse bem nessa Liga dos Campeões. Repito, não bem para brigar por título, mas para incomodar bastante e, se duvidar, catar uma vaga entre os 8 primeiros colocados. Mas o Brest e o Lille eu não esperava. Aí sim, para mim também foi surpresa. Inclusive, eu vou tentar... Tem data FIFA agora. Eu vou tentar, em algum momento, fazer um vídeo sobre essa primeira metade da Liga dos Campeões, com foco nessas surpresas do Brest, do Lille, do próprio Mônaco, porque tem muita gente me pedindo para falar um pouquinho sobre isso. O Lucas Tavares pergunta se eu tivesse que aprender algum instrumento musical do zero, qual escolheria? Piano. Provavelmente uma influência do balé, porque a gente faz a maioria das aulas de balé com músicas de piano, inclusive, eventualmente, com um pianista ao vivo. Nossa, era uma das coisas mais maravilhosas da vida. É bastante comum, inclusive. Então, talvez piano. Mas eu não sou muito da música, não, tá? Em geral, assim. Óbvio, gosto dos meus tipos de música, mas eu não sou uma pessoa muito musical. W. Vieira, J. É verdade que o PSG gostaria de comprar o Gyökeres? Então, começou esse burburinho aí. Eu acho que a gente precisa de mais informações. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. O PSG, para mim, precisa ir no mercado atrás de um atacante em janeiro. O Gonçalo Ramos volta agora no final do ano, mas eu não acho que vai bastar, no sentido de que o PSG precisa ter mais opções. Talvez o Gonçalo Ramos seja justamente uma opção e não o cara para ser o dono da posição. E o Gyökeres seria maravilhoso. Não sei o quanto que o PSG vai estar disposto a pagar, vai conseguir fazer as contas aí com fair play, mas eu acho que deveria, tá? Por enquanto, parece muito especulação, parece muito fumaça, tá? Vamos ver ainda se vai ter fogo. Walter.a.souza pergunta: salve Clarinha, com os níveis dos italianos, podemos dizer que a liga está mais competitiva em anos? Walter, eu acho isso há muito tempo. Eu acho isso desde que a reta final ali da Juventus, quando a gente volta a ter a Inter, o Milan, o Napoli, a Inter campeã, eu acho que o campeonato italiano passou a ter ali entre os seus primeiros 10 colocados, uma competitividade muito grande, uma imprevisibilidade muito grande, que eu acho importantíssimo para o futebol, porque, por exemplo, a Premier League é maravilhosa, tecnicamente linda, os craques estão lá, mas se tornou, nos últimos anos, previsível, né? Com, ali, exceçõezinhas no G4 e tal. Mas o futebol italiano, eu acho que ele é mais imprevisível. Eu acho que ele gira mais as equipes que estão lá em cima, que estão na Liga dos Campeões. Tem mais equipes com variações táticas diferentes. O futebol italiano não é só defesa. Há alguns anos chegou a ter a melhor média, a mais alta média de gols das principais ligas. Então, para mim, há muitos anos, vou colocar aí uns 5 anos, uns 6 anos. Acho que quando eu cheguei aqui, eu peguei justamente aqui na Europa, eu peguei justamente essa evolução. É como nos anos 90, 2000? Não, mas eu já acho que é muito bom. E para mim é o segundo melhor campeonato da Europa, tá? Inclusive, Felipe Papadilha, assim como Vini Maraújo, me perguntam sobre expectativas para Inter e Napoli no final de semana. Conte versus Inzaghi, né? Muita expectativa, tá? O Napoli descansadíssimo. Tenho falado aqui dessa vantagem do Napoli de não ter competições europeias, né? E a Inter também. Gente, a Inter poupou 5 titulares no jogo de Liga dos Campeões contra o Arsenal e venceu. Que loucura. O elenco da Inter é muito melhor, né? Essa temporada eu falava isso. A diferença, na verdade, entre titulares e reservas desta Inter dessa temporada é muito pequeno em relação da temporada passada, na zaga, no meio e no ataque. Então, eu acho que isso faz uma diferença
para essa Inter. É uma Inter que, na Liga dos Campeões, acho que nem sofreu gol ainda, né? Mas é um pouco mais desatenta na defesa. Mas ainda é um timaço e eu tô com muita expectativa. Acho que as duas equipes vão chegar descansadas. Lukaku tá cada vez mais subindo em termos de produção na temporada. Ele começou a temporada fisicamente ainda correndo atrás. O Kvaratskhelia voltando a ter ritmo. O Di Lorenzo, assim, vários jogadores recuperados no Napoli, que joga bem, que joga pra frente. A Inter sabe jogar de várias formas, então tô bem ansiosa, assim, por esse confronto. O Luiz Viana 21 pergunta se o PSG foi eliminado na primeira fase da Champions, se eu acho que o Luiz Henrique corre risco de demissão. Acho que não, tá? Acho que o projeto me parece mais sólido do que isso. Vamos ver se realmente acontece. Guido Melo 4 pergunta quais são os favoritos ao título dessa Champions, com o que você viu até agora. Até agora, de futebol, talvez o Liverpool, o Barcelona. Eu acho que a gente não pode descartar o Manchester City, mesmo que tenha perdido. Que mais? Acho que o Arsenal já me decepciona um pouco, talvez. Bayern de Munique, acho que a gente... Muita calma em tirar o Bayern de Munique nessa conta ainda. Acho que talvez esses. Acho que são esses. E Matheus Farias pergunta: Clara, durante as transmissões, vocês no campo escutam toda a narração ou só quando são acionados? Inclusive, eu vou colocar no meu Instagram já um Reels sobre o meu trabalho ali atrás do gol. Então, se você não me segue ainda no Instagram, corre lá, @ClaraAlbuquerque, que vai ter vídeo sobre isso do jogo de ontem. Reels sobre isso do jogo de ontem. A gente escuta a narração inteira. A gente recebe um link para escutar a narração, então a gente está ali com fone. Então, não só quando o narrador chama a gente, né? Porque também, muitas vezes, a gente chama o narrador. Então, para isso, a gente tem que estar escutando a narração o tempo inteiro. Tem alguns jogos que você tem mais espaço para entrar, mas tem jogos que são, assim, que tem muita coisa, que acontece muita coisa, que é mais difícil você ter o espaço para falar, mas a gente escuta a narração inteira. Até para não repetir informação, para às vezes complementar uma informação do comentarista, do narrador. Então é bem importante a gente escutar a narração inteira. É isso, gente. Tudo das claras por aqui, respondendo algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer vídeos sobre essa metade inicial da Liga dos Campeões nos próximos dias. Vamos ver. Se der no final de semana, também faço sobre os confrontos, né? Inclusive esse Inter e Napoli. E peço que vocês não saiam do vídeo sem deixar o like, me ajudando por aqui. Comentários sempre bem-vindos, estou sempre lendo e participando, respondendo sempre que dá. E confere se está inscrito no canal. Tchau, gente. Obrigada.